Então nós já começamos a ver, na aula passada, o texto de Merleau-Ponty sobre Cézanne. Mas foi bem no comecinho. E aqui eu vou dar uma parada para dar uma centrada para que a gente compreenda um pouco melhor o que é a obra de Merleau-Ponty. Eu pretendo, em toda a aula, começar falando mais tecnicamente de Merleau-Ponty, cada vez mais. Em cada aula eu vou me aprofundar mais e mais e mais, e isso acompanhando o que vai acontecendo no texto, as possibilidades que ele vai seguindo na leitura da pintura de Cézanne. Merleau-Ponty, se você pegar só os títulos das obras dele, você vê que ele fala de percepção. Não é crítica da razão pura, fenomenologia do espírito, é percepção, ver, visível, olho. Alguém talvez dissesse, mas é esquisito o filósofo ficar falando de ver, né? Escutar. Mas, essencialmente, não. Alguém pode dizer, não. Não há um problema em se falar da percepção, porque não há limite para temas da filosofia. A filosofia pode dar o que ela quiser. O lugar da filosofia é onde? É em qualquer lugar. Ela pode estudar aquilo que lhe apetecer. Na verdade, a percepção é um tema importante em filosofia. No materialismo antigo, no empirismo moderno, fala-se de percepção. Os românticos, por exemplo, Schiller vai considerar a percepção como a via para o sagrado. A arte vai ser o grande modelo para ele do saber. Não importa se a percepção é um tema, ela é discutida. Ela pode ser criticada ou pode ser elogiada, mas tem alguma coisa que marca os estudos tradicionais da percepção, é que ela é tida por algo simples. Tem algum problema em perceber? É só abrir o olho, né? Para escutar não tem nem portinha. Para escutar, a gente está sempre escutando. Para sentir um carinho é só chegar alguém. Bom, enquanto que o saber é para poucos, a percepção é para todos. Então, esse tema da percepção aparece em diversas obras. É o tema central do Teeteto, do De Anima, do Aristóteles, das Meditações de Descartes. Tudo aquilo que aprendi dos sentidos ou pelos sentidos. O terceiro parágrafo das Meditações de Descartes. A fenomenologia do espírito parte da certeza sensível. Ela é o ponto de partida. Quando você segue a fenomenologia do espírito, o primeiro momento é a certeza sensível. Ele vai passar por várias coisas, na dialética do mestre e do escravo, até chegar no saber absoluto. As meditações de Descartes partem dos sentidos, aí chegam em Deus, chegam no código, em Deus e no mundo. O de ânima parte da percepção para chegar no logos e no nous. O teteto parte da percepção para chegar em nenhum lugar, porque é um diálogo aporético. Mas ele vê que percepção não é o essencial. A percepção é o ponto de partida inevitável. Por quê? Vamos falar da liberdade, vamos falar da justiça, mas tem que ter casos, tem que ter visto alguma coisa. Tem que ter visto um caso de injustiça, um caso de alguém preso, alguém livre. Né? A gente começa desse mundo sensível de meu Deus, e a partir disso a gente constrói uma filosofia. E a filosofia vai subordinar esse sensível, essa percepção, a um elemento regulador chamado conceito. A percepção é singular, o conceito é universal. Eu vejo uma maçã. O conceito fala das maçãs. Algum protesto? Tem gente que protesta. Professor, não um protesto, mas uma dúvida. O Merleau-Ponty tem uma relação com o Barroco, porque o Barroco tinha muito essa coisa do culto à visão, do perceber, né? Diego, você estuda umas coisas que eu não conheço. Fala mais. Mas eu acho que ele não tem relação com o Barroco.
Como é que é isso? É que é tudo muito carregado no barroco, não é? Sim, na verdade é porque o Barroco acreditava que era por meio da visão que se podia compreender o mundo e que se podia entender o espírito das coisas. Então existe um culto muito forte à visão e à iluminação, até porque a questão da iluminação é inerente à visão para eles. Então, Mas isso são como Deus era artistas? iluminação no Barroco, Sei. Mas isso são pintores, você vai ver isso escritores ou muito filósofos? você vai ver isso muito em Vieira, escritores e Que filósofos. Você máximo. vai ver muito isso em Vieira. Você vai ver isso no Gargantua e Pantagruel, pouco, mas você vai ver. Mas principalmente em Vieira, eu acho que, salvo engano, em língua portuguesa, essa é a maior marca. Agora, nos outros, eu teria que pesquisar mais. Eu ainda estou É. estudando, não sei te Mas dizer a quanto está arte, fora de Portugal. a arte barroca, as artes Tito, plásticas barrocas são uma festa para os olhos, né? Tito, Oi. talvez seja Sim, uma coisa do período histórico também, porque o Merleau-Ponty era amigo do Lacan. O Lacan era o modo de falar dele é tido como barroco, um modo de falar barroco, né? Muito rebuscado, difícil, quase hermético. Então, não sei, de repente era alguma coisa do período. Não sei responder, não. Dar aula é maravilhoso, porque você fica tendo essas contribuições, né? Mas, assim, a filosofia da época do Barroco é quando? 1700? 1600? Diego, 1640? Vale? Tito, vale do finalzinho da Renascença Sim. até o início do Romantismo. Tá, Vai então, do por finalzinho exemplo, do 500 até o meio dos 700. Então, por exemplo, Descartes é alguém que inegavelmente fala da percepção. Mas o que eu mostrei com a leitura da segunda meditação de Descartes? Que ele transformava a percepção em algo conceitual. A percepção se torna pensamento de ver. Alguém perguntou na aula passada se a filosofia, se Platão determinava a arte. As teses da filosofia sobre a arte se determinavam a arte. É muito comum você ver coisas do tipo Camões é neoplatônico. Você vê afirmações dessa ordem. A minha resposta foi não, mas sim. A minha resposta é que são duas atividades. Uma atividade não determina a outra. Se os escritores, de repente, começam a falar que filosofia é ABC, a gente não está nem aí para eles. Só que a filosofia tem um papel de cimento na tradição. Em alguns momentos, a visão dela sobre a arte acaba afetando a produção artística a partir do momento em que há uma institucionalização, um academismo. E a gente vai ver que o papel de Cézanne aqui é o de tentar escapar a essa institucionalização. Então, Tito, só para complementar, pois tem um não, outro Diego. artista, que é um poeta também, mas ele é muito. A poesia dele está ligada a pinturas que ele faz. Inclusive, você mostrou alguma coisa na aula passada que lembrou muito ele, que é o William Blake. E a Sim. obra principal do William Blake são os livros iluminados. Inclusive, acabou de ser uma tradução, a maioria dos livros dele, né? Justamente concatenando com o Barroco. Ele é anti-academicista. Enquanto Newton foi canonizado, ele foi esquecido pela tradição por muito tempo. Se você pensar no Rimbaud também, Iluminuras, né? O livro dele. Inclusive inspirado no Blake. Foi uma inspiração do Blake. Ele era leitor de Blake. A gente vai ver um pouquinhozinho da Carta do Vidente. Não sei se você conhece, que é um escândalo. Rimbaud, com 16 anos, já sabia de tudo. Quem tiver mais que 16 anos pode ficar deprimido. Se bem que o Rimbaud teve uma vida péssima. Bom, aos 22 ele já largou a poesia porque ele já tinha feito tudo que era possível. Já tinha visto tudo, não tinha mais nada para fazer. E, enfim, voltando. Para mostrar aqui a percepção subordinada a conceitos, eu peguei um filósofo que para mim é meu amor, mas que eu entendo que pessoas normalmente constituídas achem ele meio chato. Mas eu acho ele maravilhoso.
Eu acho que é sensacional o fato de que Kant explicita a estrutura da tradição. Eu não tenho uma relação com a filosofia tipo fla-flu. Eu torço pelo bom e sou contra o mal. Não. Eu acho que filosofia é a estrutura do saber. E, para mim, é importante entender essa estrutura. Toda a síntese pela qual se torna possível a própria percepção. Ai, pelo amor de Deus. Como é possível alguém... Tem muito pressuposto aqui. O que é percepção para Kant? É uma síntese. É algo dependendo de síntese. O que é a razão em Kant? Um poder de síntese. Uma pessoa que se perde, que fica lá falando, ela está sintetizando, não se preocupe. Ela não está sintetizando tanto quanto gostaria, até chegar numa coisa bem amarrada, mas ela está o tempo todo sintetizando coisas no espaço, representações no tempo, frases. Não, eu gosto de Coca-Cola. Isso é uma síntese. Por quê? Porque é um juízo. Toda síntese pela qual se torna possível a própria percepção está submetida a alguma coisa que não é percepção. Alguma coisa que é da ordem conceitual. Um conceito puro ou categoria. Então, a percepção depende das categorias. A percepção depende de uma síntese que tem por centro os conceitos puros ou categorias. E como a experiência é o conhecimento mediante percepções ligadas entre si, no mundo não tem buraco. Já perceberam que não tem buraco no mundo? Você vai olhando, de repente não tem assim, e ali não dá para olhar, não. O mundo é contínuo. Essas percepções são todas ligadas. A experiência é um tecido. As categorias são as condições da possibilidade da experiência. Então, os conceitos, ao formarem o modo pelo qual nós percebemos, formam um modo pelo qual qualquer perceptibilidade é possível. A ideia de uma possibilidade de percepção infinita é experiência. Mundo, vasto mundo. E aí, votam em Kant? O Kant está mostrando claramente que percepção depende de conceitos, categorias ou conceitos puros. Tá. Então, se vale para a experiência, vale para tudo aquilo que ocorre na experiência. Então, se vai acontecer, você não vai se deparar no mundo com nada que não possa ser percebível. E nada que não possamos ter experiência. Nada vai acontecer no mundo que vai, por exemplo, estourar a experiência. Então, eu vou fazer... a minha tese é que, na tradição, a percepção depende de conceitos. Depende de algo exterior, de uma outra natureza. A percepção sensível depende de conceitos não sensíveis. A percepção singular, veja esta maçã, depende de conceitos universais não sensíveis. As maçãs. Você come uma maçã, você não come o gênero maçã. Dito isso, eu vou perguntar como é que você compreende a segunda frase de Anaxágoras, que o texto empírico, nos esboços pirrônicos do livro 1, nos conta, que é a seguinte: a neve é negra. Alguém tem uma hipótese? É que tá. Oi? Será que não seria para mexer com a questão do que cada um vê como a neve? Vamos dizer assim? Mas porque é uma coisa meio assim, né? Você acha que tem alguém que veja a neve como sendo negra? De repente você tem uns amigos bem animados. Pois é. Atualmente tem gente vendo a neve como algo falso. Já viu essa notícia? É verdade. A neve é falsa? É meio curioso isso. Lá no Texas, lá que tá nevando, aí a galera tá queimando a neve, não queima, porque foi a China que, sei lá, uma coisa maluca. A neve chinesa que tá... A neve chinesa. Feita de... E se você bota fogo, ela fica preta. Tá. Anaxágoras aí, cara. É o seguinte, é a subordinação da percepção da neve que vemos como sendo branca a um conceito. Que conceito que é?
Um dos grandes debates que tinha na filosofia grega é se nós percebemos o igual ou o diferente. Tem vários diálogos de Platão onde se discute se é pelo igual ou pelo diferente que se percebe. Anaxágoras acha que é pelo diferente. Se a neve é branca, é porque ela é preta. Sim, porque no caso, então a percepção para ele depende de uma referência, né? Da referência do oposto. Do oposto. Se para nós está vindo como branco, é porque ela porque é preta. Ela é negra. O que eu percebo como branco é negro. Se é pelo diferente. Isso é uma crença, não é uma questão de... Não. Não é uma crença, não. Não é crença, não. Isso é filosofia. Isso é uma posição. Não, sim. Você pode dizer sim, assim, é uma posição. De saber. Oi. Está dizendo que a nossa percepção nos engana, é isso, professor? Que a gente está vendo que a neve é branca, mas é o engano da percepção, pode ser? A gente achando que a neve, como você está falando, a neve é branca, mas na verdade é preta, é negra, quer dizer? Não, quer dizer, até pode ser engano, mas o principal é que ela é subordinada a uma estrutura conceitual. Você precisa do conceito para interpretar a percepção. Ela funciona pelo negativo, diz o conceito. Se eu estou vendo branco, então, para entender o que é a coisa mesma, então eu sei que ela é preta. Para nós... Entendi, os opostos. Sim. Para nós, o modelo conceitual mas por que o oposto de branco é preto? Porque a pessoa não tem imaginação. De branco não pode ser amarelo. Na real, eu só consigo pensar o oposto de branco como sendo não branco, sabe? Tipo... colocar diretamente... Qualquer outra... Não, branco é preto, é azul, é verde. Eu posso falar uma coisa a favor dos gregos? Sim. Os gregos eram racistas, mas não como a modernidade. Ninguém precisa ter dúvida que os gregos eram racistas. O termo bárbaros está aí. Mas só que eles não eram do mesmo modo. O racismo da modernidade sobretudo, tem como vítima as pessoas que foram escravizadas do continente africano. Ok? Esse é o principal, acho, foco do racismo. Os gregos não, tá? Os gregos, o racismo deles é mais generalizado. Eles não têm um racismo especial contra o que eles chamavam de etíopes. A gente acha que tem, porque a estatuária grega é branquinha, né? Não. Não é branca. É tipo o Saara, um troço assim, super coloridaço. Vocês podem encontrar na internet trabalhos de reconstituição da cor da estatuária grega original, e tem várias estátuas de etíopes, tá? De africanos. Então, eles não têm a crítica à cor negra. Tá? Era só uma coisa de luz e sombra. Era o lado apolíneo deles. Só isso. Bom, para mim, há um desafio que a percepção coloca para a filosofia que me faz achar importante que todo mundo conheça um pouco Merleau-Ponty. É que parece absurdo dizer isso, mas o filósofo não vê. Um grande exemplo para mim é o meu querido Heidegger. O Heidegger, no final da vida dele, se interessa muito por um escritor chileno, o Eduardo Chillida. Foi ver a exposição, escreveu um texto chamado Arte e Espaço, para o Chillida, para a exposição. É um texto do catálogo da exposição. E ele escreveu poemas que gravou em pedra. Ele ficou todo tomado pelo Chillida e tudo, etc. Mas quando ele fez contato com o Chillida, ele falou assim: o senhor teria escritos para que eu lesse seus escritos para o Heidegger? Ele não consegue olhar a obra, ele tem que ler o texto do cara. Então, para mim, no que eu entendo de filósofo, na tradição, o filósofo não vê, ele lê em sentido pleno ou metafórico. Para nós é mais fácil ler sobre a obra do Rembrandt do que ficar olhando aquele negócio. Porque a filosofia é logos.
Oi. Uma leitura metafórica também não é uma questão de percepção? Eu não acho que a percepção seja uma leitura em nenhum sentido. Porque você está dizendo, porque a percepção tem a ver com o sensível e a leitura vai para a cabeça do conceito, né? Sim, sim. Tá. Professor, só lembrei do Deleuze falando de Sartre. Quando o Sartre tentou fazer literatura, ele fez filosofia. Quando o Sartre faz literatura e teatro, tenta escrever peças, ele ainda assim faz filosofia. Que é numa entrevista, aquela entrevista que ele faz com a Parnay. Quando você falou aí disso, eu concordo. Eu pensei nisso. E Ju, é Ju o nome? Seu nome, Ju? É Ju. E eu faria só uma pequena modificação. O Sartre só faz boa filosofia quando faz literatura. Quando ele faz filosofia mesmo, eu não sou super tomado pelo ser e o nada, por exemplo. Ou pela transcendência do ego, coisa assim. Oi, Diego. Ainda nessa coisa de quem faz boa filosofia quando faz literatura, o Beckett escreve um dos principais estudos de Proust, que é uma proposta de que Proust, na verdade, não era romancista. Ele era um dos maiores filósofos de língua francesa, porque a obra dele inteira é a busca do sentido da vida e da ideia do ser no tempo. É o máximo, ele escreve um ensaio para isso. É o máximo, assim, que cultura exista, né? Inacreditável, é uma maravilha essas coisas. O que eu acho incrível também, quando eu fui pegar para ler Nietzsche, é que a forma como ele escreve... Se você for ler um texto do Nietzsche, ler um texto do Kant, por exemplo, ou ler um texto de alguém que eu acho que ainda é pior do que o Kant, assim, para escrever no sentido de ter uma questão extremamente técnica, quase que técnica da filosofia, que é o Spinoza, com toda aquela coisa da ética dele, Spinoza é duro, etc. Tu lê, tem lá os axiomas, aí tem... Meu Deus do céu, que pesadelo que foi aquilo. Mas, ao mesmo tempo, assim, parece que os filósofos como Kant ou Spinoza, eles estão muito preocupados em fazer filosofia, enquanto Nietzsche, por exemplo, parece que ele não está nem um pouco preocupado se aquilo ali está dentro dos moldes do que é filosofia ou que não é, mas sim que ele está escrevendo de um jeito... Ele quer se desligar dos conceitos. E o que ele está escrevendo está diretamente dialogando com a tradição filosófica, inevitavelmente. Olha só, eu vou falar uma coisa, Pedro, que talvez vocês achem que não tem nada a ver. Eu vi uma vez um documentário sobre um artista plástico que fez muito sucesso nos anos 80 e morreu de AIDS logo depois, o Leonilson. É um artista muito legal, foi um dos que começou a geração 80. E o documentário foi gratuito. Era no Itaú. O Itaú tinha sessões às 16 horas. Era grátis. Era um documentário sensacional de um super... esqueci quem. De uma super diretora. Bom. E era assim, o Leonilson era, como muitos artistas, um diabo. Um cara super competitivo, que falava mal, fazia fofoca e tudo. Essas coisas todas. E encontraram as gravações dele. E as gravações dele, do que ele falava da vida dele, tinha um diário, eram fitas gravadas. E você fica escutando, é muito emocionante. E ele fala o tempo todo de amor, encontrei um boyzinho, nananana, como é que vai ser, como é que eu faço? E é impressionante, é muito bacana você ver um lado Leonilson que é muito diferente de... Não sei, o mundo das plásticas é um mundo bem, eu acho, pessoalmente, um mundo bem chato. É chato. Porque tem, né, a coisa de querer ser visto, querer agradar, faz parte, bom, da coisa. E tem gente rica para comprar as obras. Bom. É aquele sobre o peso dos meus amores? Eu não sei o nome, esqueci o nome. Mas é um documentário lindo. E aí você vê um lado super doce dele. E o que é sensacional é que acaba o documentário, ele em nenhum momento falou da arte dele como sendo um problema. Ele fala assim, tem que comprar tecido, tô costurando. É isso que você falou do Nietzsche, tipo, a escrita tem algo de desarmado.
ele vai lá e faz. Não fica tenso sobre como é que eu posso fazer filosofia. É como o Leonilson. Ele não tem a questão da arte. A arte é o que vai. A vida é o que coloca problema. Né? E não sei. Merleau-Ponty, para mim, ele tem um pouco isso. Ele tem essa coisa, a escrita leva ele adiante. Assim. Sem entrar em muitos detalhes, a partir do momento da vida dele, foi a escrita e o álcool que levaram ele adiante. Bom. Uma dúvida sobre o slide do filósofo não ver e ler. Isso não está oposto à tese platônica de que filosofar é maravilhar-se? Isso está oposto à tese platônica, mas a gente vai ver depois, bem depois, eu vou mostrar que a tese platônica é falsa. Tem o maravilhar-se, que é incrível. Em Platão, essa tese é uma coisa sórdida, se você for ler direito o que ele está falando. Tá? Platão não se maravilha com nada. Enfim, eu não dei uma resposta plena, dei uma resposta quebrada. A gente só vai poder juntar as duas metades quando chegar lá no meio do olho espírito. Merleau-Ponty se maravilha. Se maravilha completamente com as coisas, a percepção é um maravilhamento com as coisas, etc, etc. Mas você achar que o que é conhecer? É descobrir um texto subentendido nas coisas, é reencontrar uma mensagem cifrada, é a isso que eu estou me opondo. Se vocês pegarem Foucault, no começo das Palavras e as Coisas, e falando que o mundo todo já está tudo já escrito em símbolos que a gente tem que aprender a decifrar, não. A ideia do mundo como um livro, não é Merleau-Ponty. Quem se lembra de Aristóteles sabe que a metafísica dele começa do modo mais alucinante possível. Quando você fala de metafísica, você pensa em... Sei lá em que você pensa. Acho que as pessoas pensam numa coisa toda esquisita. Ele começa falando da percepção. Começa falando da aesthesis. Algo fora da realidade que a gente vê, professor, vamos dizer assim. Ele está falando da coisa imediata. É o oposto do que as pessoas acham que é metafísica, né? As pessoas acham que metafísica é, sei lá o quê, uma coisa assim, drogas. Metafísica é drogas. Mas, bom, o Merleau-Ponty vai dizer, olha, a tarefa da filosofia é assumir radicalmente esse ponto de partida na percepção. A filosofia faz mais ou menos assim, não tem jeito, né? Começa na percepção, mas a gente vai ignorar isso. Vai chegar lá no conceito e vai ficar lá. O Merleau-Ponty quer que, quando a gente fale ideia, verdade, justiça, que a gente se lembre que parte disso aqui. Não é um outro mundo. Há apenas este mundo aqui, como já dizia Moraes Moreira. Então, vou estudar percepção. Alguém pode falar assim para vocês, pô, mas percepção é meio simples demais, né? Não dá, né? O Merleau-Ponty mostra para a gente que não tem nada de simples na percepção. É essa a grande diferença. Tem percepção na tradição, tem percepção em Descartes, no Teiteto, no De Anima, tem Merleau-Ponty, mas a grande diferença é que Merleau-Ponty acha que a percepção é a nossa abertura para tudo questionável. Perceber já é questionar. A gente olha, mas olha direito, presta atenção. Tem que olhar, olhar, olhar e olhar. A verdadeira filosofia é reaprender a ver. Merleau-Ponty não está propondo nada... Oi. Engraçado, professor. Você fala que essa percepção é o questionar, e aí eu não sinto isso. Desculpa, não estou discordando do Merleau-Ponty de maneira alguma. Pode não sou eu. Mas a questão é... Não ainda. Quando eu sinto, tipo assim, quando eu estou numa percepção muito arrebatadora, eu não questiono nada. Porque é trabalho da cabeça questionar. E aí isso cega a minha percepção nesse sentido. Tipo, não, eu não estou falando do que é, gente. Eu estou falando da mim, eu, Tainá. Não, calma, não. Vai para o outro nível. A gente está falando
O que você está falando de você tem que ser generalizável. Tá? É o que o Merleau-Ponty nos ensina. Isso que você está falando, Merleau-Ponty concorda plenamente. Ele critica o fato de que você acha que tem uma percepção e depois vem um pensamento que lá fica analisando e criticando. Você fala, eu não tenho isso. Ele fala, eu também não. E não é o que eu estou propondo. O que eu estou dizendo é que isso que está fazendo de olhar um papel, olhar uma pessoa, já é questionar. Olhar teu namorado, tua namorada, teu cachorro, um peixe na rua. Você está lá, se maravilhar é questionar. É tentar ver melhor, ver de outro jeito. Por que a gente pode... Imagine que perceber seja ter uma informação. Uma coisa imediata, assim, um canalzinho pelo qual chega uma coisa. Puf. Você olhou uma coisa, olhou, pronto, não precisa olhar mais. O que faz com que você possa ficar olhando um saco plástico, olhando uma flor, olhando uma pessoa um tempão? Eu estou investigando, buscando. Mas não é um conceito de investigação. Não é vou usar os olhos como meio para investigar uma questão. Eu estou amarrado na coisa. Eu gosto de ficar escutando a música. Olha que bacana, vai ver aquela parte que eu gosto. Em música você fica gostando de escutar. Você vai lá e canta as palavras que você escuta. É isso. Já é. A ideia toda do Merleau-Ponty é tentar levar a sério que isso daqui é uma abertura para o mundo. Não é uma pura passividade. É uma passividade que tem atividade nela. É uma atividade que tem passividade nela. Se vocês tentarem pensar no exemplo, pensem vocês olhando no espelho. Quem está lá? É só uma imagem ou sou eu? As duas coisas, né? Você não resolve isso. O Merleau-Ponty não vai procurar resolver coisas que em nossa vida não se resolvem. Se na vida também é uma percepção, né? Também é uma percepção de si também, né? É uma percepção de si e é uma percepção também do não eu. Imagina que você vê a imagem e acha que está muito gorda. Você pode pensar, eu engordei ou o espelho está deformando. E não tem nenhuma regra a priori para dizer se é um ou se é outro. O Merleau-Ponty está querendo partir da contingência. Vai dizer você com a sua percepção, não é isso, professor? Exatamente, isso mesmo. Então, aquilo que eu falei para a Tainá, que ela estava dizendo, não, sou só eu, só o jeito que eu falo, o que eu faço. O Merleau-Ponty está propondo, como caminho na filosofia, levar a sério esse ponto e se aprofundar nele. Não ficar na subjetividade, Merleau-Ponty é contra a noção de subjetividade, não ficar na singularidade, mas se você leva a sério a singularidade, ela se torna um espetáculo. Por exemplo, o que é? Você chega na Grécia, o que é Platão? É coisa nossa. Você chega na Alemanha, o que é Hegel? É um alemão. Você chega na França, o que é Merleau-Ponty? É um francês. Né? Então, todas essas coisas universais são originariamente singulares. Merleau-Ponty está só explicitando isso. Professor, seria certo dizer que, então, Merleau-Ponty está demonstrando que na experiência imediata existe uma reflexão? Existe uma reflexão? Sim. Na experiência imediata? Sim. E o modelo para ele vai ser esse aqui. Uma mão que toca a outra. Professor? Nunca uma mão vai pegar a outra no ato de pegar. Fica sempre no quase. Você fica se olhando no espelho, você está se refletindo. O termo reflexão, que a gente usa para o pensamento, vem da percepção. Merleau-Ponty está procurando explicitar como que a percepção é o modelo para o pensamento, o modelo não assumido. E ele está procurando assumir isso. Oi, Pedro. Professor, o que você está falando é sobre a questão mesma do Husserl, sobre a questão da percepção e sobre como que a fenomenologia entende a percepção diferente da tradição, né? Ficar naquele de o ser do objeto está no objeto ou está no sujeito. Não, está nos dois. Quando eu percebo algo
eu imediatamente percebo, mas ao mesmo tempo eu não percebo porque aquilo é prova daquele objeto, mas sim porque de alguma forma a minha percepção está encaminhada por mim, ao mesmo tempo que ela não depende de mim, exclusivamente de mim. Sim, o Merleau-Ponty é alguém que foi muito influenciado, muito marcado pela descoberta de Russell. E ele parte dessas análises de Russell e vai tomando uma distância cada vez maior ao longo da obra dele. Não negando Russell, mas se aprofundando nesse fato. Eu no espelho, sujeito e objeto, o que tem aí? O que vai acontecendo? Né? E para quem for um estudioso de Russell, Merleau-Ponty tem um texto espetacular sobre Russell, que mostra, é uma leitura super sofisticada, se chama O Filósofo e Sua Sombra. Tem nos Pensadores, onde ele mostra, ele compreende a integridade do pensamento de Russell como sendo, ele descreve que tipo de esforço é esse, e você vai entender qual é a diferença de Merleau-Ponty por relação a Russell. Se Pedro, você estiver estudando Russell e quiser ver, ou outros, aconselho. Não, eu achei ótima a recomendação. Ele também tem essa distinção entre perceber e ver, né? Que está longe de ser a mesma coisa. Eu não sei isso muito claramente, me fala. É sobre quando eu percebo um objeto, eu não unicamente vejo, de alguma forma eu lembro, eu penso, eu intenciono, tanto que Você está falando o do mesmo Russell. objeto... Tá. Aí eu tô perguntando se isso se desloca para o Merleau-Ponty também. Porque o Russell, ele fala, sim, tudo se retém ao mesmo tempo, vai acontecendo essa série de retenções no presente vivido, tudo vai se acumulando no objeto. O Merleau-Ponty vai fazer um caminho que é diferente do Russell. Ele conhece, o Russell é sensacional, é super difícil. Pedro, para mim, você é um herói, você deve estudar com Paulo, não? Então, eu já tive aula com o Paulo e com o Casanova, e o Paulo vai ter um grupo de estudos agora de Russell, e eu estou interessado em participar do grupo de estudos. É um escândalo, e Paulo é um guerreiro, é super competente, e entra nesses textos, é sensacional. Sensacional, foi um dos primeiros professores da UERJ, assim, que me tocaram, assim, eu fiquei, nossa, filosofia é legal, então. E a diferença é que o Merleau-Ponty vai tomar percepção como não sendo um conceito. Russell tem toda uma série de conceitos que ele vai criando, vai articulando, e vai cada vez mais vindo coisas, etc. E recomeça. O Merleau-Ponty, se você lê o prefácio da Filologia da Percepção, o Russell tem uma das noções, é a redução transcendental. E aí ele vai falar, olha, em resumo, a redução transcendental é aquilo que Ogden Fink, o assistente do Russell, falou. É um espanto diante do mundo. Então, o Merleau-Ponty vai não querendo seguir o registro do Russell, registro intelectual, conceitual. Ele não vai transformar a percepção no conceito da percepção, que ele vai ter que distinguir do ver, do lembrar, do antecipar e de outras coisas. Ele vai tomar percepção por isso. Isso que estamos fazendo agora, olhar, sentir. Ele vai baixar a bola. Percepção, então, para o Russell, para o Merleau-Ponty, ele não é, então, mais um conceito, mas ele é condição de possibilidade para a existência de qualquer conceito e onde reside o fundamento da filosofia. A filosofia nasce a partir da percepção e tudo nasce a partir da percepção. Sim, seria isso? Se ainda pudermos falar em condição de possibilidade e conceito. Se ainda pudermos falar, é isso aí. Ótimo. É porque ele não pode saber, porque é uma investigação que é uma queda livre, um aprofundamento. Vamos seguir a percepção. Onde é que a gente chega com isso?
A gente vai ver. É por isso que eu peguei 2 textos do Merleau-Ponty, um do começo do percurso, A Dúvida de Cézanne, o outro do final, para ver onde é que isso levou. Tá? Vocês vão ver que é alucinado o lugar em que se chega. Eu tenho uma questão sobre isso. Primeiro, eu queria pedir desculpa por chegar atrasado, que eu tinha um compromisso e acabei entrando agora há pouco. E... Bem-vindo. Bom, a questão é... Obrigado. A questão é, se a fenomenologia de Merleau-Ponty é centrada... Desculpa, Vinícius, eu acho que você está com uma bomba relógio do seu lado. Talvez seja o ventilador, que parece uma bomba relógio mesmo. Tá bom. Se a questão é sentir e olhar, como saber do que se passa ao sentir e olhar sem falar, sem teorizar? Como expor isso? É uma filosofia que se expõe? Assim, se é só ver, como é que pode se dar a palavra? É isso, né? Sim, sim. Isso vai ser pesquisas que Merleau-Ponty vai fazer. Você está tocando em questões que ele próprio teve que tratar. Qual é a capacidade que a gente tem? Qual a capacidade que as nossas palavras têm de falar da experiência muda? Eu tenho que falar, existe uma experiência muda. Como é que a gente pode falar disso? Ele vai teorizar sobre. Ele vai ter que pensar, mas vai ser mais no segundo... Está desarmada a bomba, chegou o responsável. Tá, é mais no segundo texto que a gente vai conseguir ver isso. E ele, antecipando mais ou menos todas as respostas, que não são respostas, assim como ver se superpõe ao tocar, ao escutar, tudo se superpõe nesse mundo, né? Aquilo que eu vejo é aquilo que eu toco, né? Também é aquilo de que eu falo. A linguagem é mais um nível do mundo, não é nossa. A gente vai ver que, essencialmente, nada é nosso. Tem uma despossessão de tudo. A visão não é dos meus olhos, o tato não é do meu corpo. Eu sou atravessado por isso, mas é algo mais do mundo. Mas, quer dizer, a gente vai ter que ir com mais calma, tá? Estou só antecipando para dizer que não estou negando informação. Sim, a proposta é pensar... teorizar, entre aspas, porque ele faz uma coisa sofisticada, que parece literatura e tal, filosófica, fenomenológica, mas falar sobre isso que acontece, isso que nos perpassa, e que é o toque, ao mesmo tempo que eu sinto e a coisa me toca, e eu toco ela, ou que eu vejo e a questão do sujeito e objeto, como se dá isso, é falar sobre isso. É falar sobre isso, isso tudo. Eu fiz intencional, foi intencional que eu falei, falar sobre isso tudo. Eu falei uma coisa de um modo não preciso. Eu falei de um modo... A percepção de tudo no geral, professor. Oi? Desculpa. A percepção de tudo no geral, seria isso? De tudo, do objeto com você com objeto, isso tudo, toda essa interação. Isso que se dá... Tudo que se dá na vida. Ao nosso redor. Assim. Então, olha só. Inicialmente, quando a gente fala de percepção, a gente pensa, é uma coisa simples. Quando a gente começa a falar, a gente começa a usar a palavra tudo. Fala, mas é tudo? Então, dá para entender que, realmente, a gente só ficando no nível da percepção, a gente já começa a ver uma série de complexidades e a gente tem dificuldade mesmo de falar isso. Oi, Rafaela. Não, aí começa a vir uma série de questionamentos. Desculpa, professor. Sim. Então, a gente sente que imediatamente a gente é convocado a tentar entender como é que eu posso falar disso. A linguagem está colocada em questão desde o começo, quando você fala de percepção. Vai ser só no momento que ele vai fazer uma análise mais apropriada da linguagem. E vocês podem imaginar que ele vai pensar mais a linguagem a partir do modelo da arte. Assim como ele pensou a visão a partir de Cézanne, ele vai pensar a linguagem a partir da literatura. Tá? Mas, bom,
que eu quero falar aqui? Tá. Então, se você vai para a filosofia e vai ver que a filosofia fala de percepção, você vê ela falando de sensação. Os empiristas falam de sensação o tempo todo. É um elemento simples, é um átomo. Ela parece imediatamente clara, tipo o azul que chega, o frio que toca sua pele. Parece imediata e clara. Eu sinto vermelho, o azul, o quente, o frio. Bom, isso aí é na filosofia empirista. Mas isso é a coisa mais confusa que existe. Quer dizer, essa dificuldade de falar, de conceituar, não é específica merleau-ponty. Se você for se dirigir à filosofia, quando estudou a percepção, quando começou a falar das coisas, tudo é meio furado. Não rola direito. Tem um elemento de base, a sensação, sobre a qual vão se construindo as percepções. É assim que se fala, né? O sentir voltou a ser uma questão para nós. Na tradição, a sensação é algo simples. É um lego, um elemento, um dadozinho. Existe o vermelho, o quente. Né? Quando a gente fala quantos gostos tem, parece que é 5. Amargo, doce, salgado. Né? Então, é uma coisa... tem um desse aí. Tem um desse que eu não sabia o nome. Então, a sensação é simples. Merleau-Ponty fala no meio do livro, o sentir voltou a ser uma questão para nós. Ele teve que fazer, ao longo do livro, um trabalho contra o que ele chama dos preconceitos clássicos. A filosofia tem preconceitos sobre a percepção. Ela não só estuda a percepção, ela estuda a percepção de modo preconceituoso, porque ela é estudada a partir de conceitos. Então, ele teve que fazer um trabalho de desconstrução da tradição para que voltasse a que a coisa surgisse enquanto um problema. O sentir voltou a ser uma questão para nós. O sentir é essa comunicação vital com o mundo que se torna presente para nós como um lugar familiar de nossa vida. Tipo, você está num lugar... Ei, Alexandre, tá com o microfone aberto. Opa, foi. Tá. Desculpa. Sentir essa coisa de estar no mundo e você sente as coisas de modo real, não é Matrix. Tá? Esse mundo é um lugar que é familiar porque você sabe que você pode andar, você pode abrir a porta, não vai ter um buraco. A realidade continua. Esse mundo parece ser feito para nós. É a ele que o objeto percebido e o sujeito que percebe devem sua espessura. Você, quando olha alguma coisa, você não está vendo uma coisa diamantina, transparente, atravessada. Você está vendo com luzes, sombras, no maior calor, fazendo um barulho de britadeira do lado. Você está nesse mundo onde as coisas são reais. Ele, o sentir, é o tecido intencional que o esforço e o conhecimento procurar recompor. Então, tudo está ligado ao modo pelo qual você se dirige às coisas, e no conhecimento você vai tentar recompor isso, explicar isso e transformar aquilo que é uma experiência vital num conceito. O Merleau-Ponty procura ficar no nível do não conceitual. E foi uma orientanda minha, Verena, que me fez entender que a filosofia do Merleau-Ponty ela não é conceitual. Eu sempre dou crédito a ela. Pela vista ou pelo tato, eu posso conhecer um cristal como um corpo regular, sem contar seus lados, mesmo de modo tácito. Você pega uma coisa, você vai lá, não sei como, magicamente, sei lá como, teu corpo entende, segura um martelo de modo diferente de um copo de cristal. A gente está passando a mão numa coisa, de repente, tem um buraco aqui. Você sente imediatamente regularidade, irregularidades, sem transformar isso numa tese, numa questão, em palavras. Então, respondendo a questão do Vinícius, existe uma experiência muda, existe uma experiência que se faz sem que a gente tenha que
falar, olha, eu vou passar a primeira marcha, vou acelerar agora. Em muitos casos, se você faz isso, você bate, né? Se você for andando na rua e for descrevendo, virar o narrador da sua vida, né? O sujeito lírico, absoluto, que tudo sabe, vira impossível a sua vida, né? Então, existem momentos em que a linguagem sai da frente da cena. Existem momentos em que você precisa entender quando a linguagem vai para frente da cena, como que ela pode falar do que não é ela. Então, resumindo, na tradição, o conhecimento conceitual procura explicar a tradição. Existe alguma coisa? Eu vou tentar explicar. Ou seja, a percepção é anterior ao conceito. Se eu tenho que pegar uma teoria da física para dizer o que eu vejo branco não é branco, isso é apenas um comprimento de onda, nos diz a física, e a gente acha que está dando a verdade do branco, pelo ponto de estar dizendo, olha só o que está acontecendo. O primeiro temporalmente é a percepção. Ou seja, a percepção é anterior ao conceito. Coisa que a filosofia sempre soube. A filosofia sempre distinguiu entre anterioridade temporal e anterioridade lógica. A filosofia pretendeu que a anterioridade lógica pudesse se substituir à anterioridade temporal. Merleau-Ponty fala, mas vamos tomar a sério a percepção? É necessário substituir o branco pelo conceito de branco? Por exemplo, a física diz que não existe, a física da teoria da relatividade diz que não há noção de simultaneidade. Porque a teoria da relatividade, será que é o caso de falar nisso? Ela nega a física newtoniana de um referencial absoluto. Então, só existem referenciais diferentes, diversos, mas ela, enquanto teoria, ela pressupõe a simultaneidade para poder falar. Bom, a percepção é o ponto de partida implícito de todo o saber. Então, só para vocês entenderem, a filosofia de Merleau-Ponty é a mais arrogante que eu conheço em toda a história da filosofia. A filosofia sempre é arrogante, filósofo sempre é arrogante, todos vocês, para mim, é um bando de arrogantes. Vocês querem discutir vida, morte, existência, essas coisas todas, né? E essa é a mais arrogante que eu conheço. Ele quer não só pensar o mundo, mas refundar toda a filosofia, toda. Então, a tarefa para Merleau-Ponty, a tarefa para nós, é explicitar que há esse ponto de partida e tentar fazer uma filosofia que não ignore esse ponto de partida. Portanto, a percepção não é simples. Ela já é saber, mesmo que não seja falado. Ela já é uma forma de saber. Você sabe andar no mundo. Você sabe fazer coisas, tocar, sentir. É um saber que, olha que estranho, é um saber que a gente não conhece. Nós temos um saber que nós não temos. Nós temos um saber que nós não conhecemos. Como o meu corpo faz para andar na rua, para abrir uma porta? Se você parar e tentar fazer isso conceitualmente, você vai quebrar a perna, quebrar a bacia. E isso nós devemos reaprender. A verdadeira filosofia é reaprender a vida. Então, trata-se de... Sei que nada sei, professor. Não só sei que nada sei, mas, por exemplo, meu corpo sabe. Sim. O corpo tem um saber tácito. Então, o corpo é um grande elemento que Merleau-Ponty vai estudar para entender o que está acontecendo. O que é o mundo em geral. Ele não quer ficar centrado no corpo. O corpo como receptor de tudo, é isso? De todo esse... Sim. Esse sentido que ele quer colocar. Sim, como sendo o exemplo a estudar. Como se fosse uma antena que vai capturar tudo ao redor. Vamos ver assim. O Merleau-Ponty não quer substituir o sujeito, a subjetividade cartesiana, por um novo sujeito, o corpo. Ele é o grande exemplo que a gente pode estudar para entender para além do corpo, para entender as pedras, as aves, os animais, as plantas, o mundo.
Professor, esse reaprender, eu tô aqui um pouco focado nesse reaprender. Eu faço um curso de atelierista, educação infantil, enfim, e a gente lida muito com fenomenologia, corpo, enfim, que o corpo aprende e tal. Esse reaprender, a gente já nasceu sabendo? Não, a gente nasceu... Porque reaprender é transformar em explícito tácito. Reaprender é a cultura. Porque o que é engraçado disso é que quando você pressupõe que você já sabe, que o corpo sabe, você acaba excluindo o mundo, né? Porque tem aquela história de que você aprende com o meio, né? Tem aquela história. Então, quando você fala que você precisa reaprender algo, eu suponho que você exclua o mundo desse seu processo de aprendizado, né? E é justamente o contrário do que ele está falando. Por que exclui o mundo? Porque porque se você reaprende, você já aprendeu. Onde você aprendeu? Fora do mundo? Longe daqui? Não. Então. Tá. Não existe outro mundo, Merleau-Ponty. Não tem nada fora, nada antes. Exato. Então, por isso que eu fiquei assim, nossa, mas não faz sentido o que ele está falando. Uhum. A ideia é que o corpo é um saber tácito. Ele sabe de coisas mais bizarras. Mas você não sabe o que ele sabe. Você tenta pegar um troço lá em cima, você não consegue. Você vai lá, tenta abrir uma tampa de garrafa. Ih, caramba, nunca consegui abrir. O corpo dá uma pegada, se adapta às coisas. E aí ele vai lá, você nunca segurou num peixe morto. Aí teu corpo chegou lá e conseguiu pegar. Você nunca bebeu água, teu corpo vai lá e faz isso pela primeira vez, vai aprendendo. Ele aprende pela primeira vez assim, se jogando. Então ele está falando reaprender no sentido de eu sou adulto, eu preciso rememorar, eu sou filósofo adulto, eu preciso rememorar aquilo que meu corpo já aprendeu. E rememorar não, tem que entender isso. Por exemplo, meu corpo percebe. Eu tenho que entender o que é percepção. O Descartes falava da percepção, o Aristóteles falava da percepção, mas será que eles realmente paravam e ficavam tentando olhar esse negócio? Né? Será que eles estavam tentando, a partir dessa experiência perceptiva que eles estavam falando? É muito louco. A tecnologia tem um pouco disso, assim, principalmente celular. Você meio que já começa a mexer e meio que é impressionante, que você já sabe como é que faz, o que necessita fazer. O corpo é um demônio. É como se eu soubesse. Exatamente. Você tem razão, Eduardo, eu tenho que afastar o dedo para lá, puxar para cá. Sabe? É muito louco isso, mas a gente... eu, quando teve, a primeira vez que eu peguei o celular, como é que chama aqui? A tela, que você mexe na tela, não sei... Tátil? Touchscreen. Como é que é? Repete para mim, por favor. Touchscreen. Ou touchscreen ou telefone. É isso aí mesmo. Então, eu digo, nossa senhora, e eu de repente fiz um movimento para resolver alguma coisa que eu não sabia. Aí eu me perguntei, como é que eu sabia que eu tinha que fazer isso para... Entende? É por aí. Eu acho que eu tô percebendo. Agora, tem uma coisa assim, professor, se o corpo sabe, como é que fica assim? Por exemplo, se o olho, eu vejo... Vocês concordam que não tem curso na universidade explicando como é que se olha, o vermelho ou o azul? Exatamente. Exatamente essa questão. Como é que eu codifico isso? Como é que... E como é que isso é, para mim, diferente para o outro, de repente? Sabe? Porque isso eu fiquei muito na dúvida. Olha só, isso são questões da tradição. Merleau-Ponty não vai partir disso, não, tá? Num dado momento, ele fala assim, se existe uma barreira
entre eu e o outro é que nós já construímos juntos. Então tá. Porque aí entraria a subjetividade, né? De cada um, não tem, referências culturais e tal. Nada disso... Você tocou no ponto central. Toda a história da relatividade, da percepção, parte da subjetividade. Merleau-Ponty está partindo do fato que a gente está no mundo se olhando os outros, tocando, falando. Ok, vamos lá. Bom. Professor, desculpa. Oi. Uma última questão aqui. Que é uma questão talvez arrogante, que nem você falou, que é uma questão, acho que meio epistemológica, assim, como é que fica essa questão? Porque para a gente ter noção disso, que se percebe, para mim parece que tem uma questão central aí que a gente necessita da linguagem, né? Então, por exemplo, você falou que um filósofo vai poder apreender o vermelho, o azul, de tal jeito, de tal modo. E para escrever um livro, por exemplo, mas a linguagem. Exatamente, porque eu fico pensando como é que fica assim, se ele pensou essa questão da linguagem, do signo, do símbolo, do significante, onde é que fica essa questão aí? Ele trata disso expondo, é assim que a gente tem que tomar, ou isso é subentendido que a gente tem que ter uma teoria dos signos, um alfabeto, um símbolo, uma metáfora, uma metonímia? A gente vai ver no Cezanne... Eu acho que o professor falou isso, que é depois ele vai dizer. A gente vai ver no Cezanne que isso vai surgir meio naturalmente a partir do estudo da percepção. Isso vai surgir com o tema da expressão. A gente vai ver isso. Tá? Mas o problema é que a gente está só no Merleau-Ponty, não entramos no texto. Eu acho que é melhor a gente entrar então agora no texto. Vamos lá para começar? Tito. Oi. Eu tenho uma pergunta sobre a percepção, não sei, ela provavelmente não vai ter resposta, mas... Não menospreze. Me intriga... Não, é porque me intriga muito uma coisa, porque para ilustrar eu vou usar um trecho de Pessoa, mas enfim, ele diz que mesmo ante as sensações ele é um pouco ateu, porque nem ele sabe se é ele que nele sente. E eu queria te perguntar como que a gente pode lidar com uma percepção, ou né, essa questão do corpo saber alguma coisa, como que eu tenho certeza de que eu estou olhando na experiência? Não tem. No Merleau-Ponty não tem. E essencialmente no Merleau-Ponty... ele olha. E essencialmente no Merleau-Ponty não somos nós que percebemos. Não é uma filosofia da subjetividade. Então eu não sei se sou eu que estou percebendo, eu só percebo... Essencialmente não sou. Não sou. Tem então, o verbo nem pode estar, ele tem só perceber. Ele está definitivo, ele não tem o sujeito que está junto dele. A coisa vai numa direção super uau. Mas vamos começar então a coisa. Cezanne. Professor, desculpe interromper, que eu fiquei com uma questão, falando de percepção assim. Eu lembro de uma questão, por exemplo, quando uma pessoa nasce com visão, né? De repente, no meio do caminho, ela fica cega. Ela vai ter que começar a ter uma outra percepção das coisas, vai ter que, né, de certa maneira, começar a ter outras visões para poder se adaptar. Exatamente. Vai ter que vir outras sensações, outros, né? Vai ter outra visão, vamos dizer assim, né? De uma pessoa que enxerga, vamos dizer assim. Não sei se eu colocando essa questão. Isso acontece. Merleau-Ponty não toma, ele não toma a visão como sendo a única e a principal. A tradição filosófica faz isso. A tradição filosófica é visual. A tradição religiosa é auditiva. Escutar a palavra de Deus. A filosófica é visual. O Merleau-Ponty está pensando na simultaneidade dos sentidos. No entanto, você tem razão, Rafaela, porque o Merleau-Ponty gosta muito de pintura. É só isso. Mas ele, em nenhum momento, a gente vai ver depois, em nenhum momento ele quer dizer que isso signifique alguma coisa. É só o que ele gosta, ponto.
A gente faz filosofia a partir do que gosta, é só isso. Ok? Então, vamos voltar então para o texto Cézanne. O Merleau-Ponty, ele começa falando acerca de tende-se a ler uma obra a partir da vida. Tende-se a pensar o sentido de uma pintura a partir da vida do artista, o sentido de um livro do Derrida ou do Foucault a partir da vida deles, e ele nega essa relação imediata entre a vida e a obra, do tipo, a vida explica a obra. Ele nega isso. E ele vai aqui negar também o fato de que você pode vir, a partir de conceitos quaisquer, explicações quaisquer, explicar essa obra. Explicações simples. Você não vai conhecer melhor o sentido da obra do Cézanne pela história da arte. Isto é, pensando nas influências. Cézanne foi influenciado por A, B e C. E aí, olha só que curioso. Imagine que vocês são professores. E aí, ele vai lá e faz isso. E coloca as influências. Por quê? Vocês estão entendendo? O que eu quero mostrar? O Merleau-Ponty escreve um texto que, se a gente fosse o professor dele, a gente ia dar 0. O texto chama A Dúvida de Cézanne. Vai falando sobre Cézanne, de repente o texto vai pirar e vai numa direção completamente outra. Ele começa a falar de Leonardo da Vinci e de Freud. E não volta. Tipo, fugiu do tema. E aqui ele vai dizer assim, a vida não importa. E vai fazer uma fofoca sobre a vida do Cézanne. Ele vai dizer que a história da arte não importa. E vai dar as principais influências do Cézanne, Tintoret, Delacroix, Courbet, impressionistas. Entanto, Merleau-Ponty faz os 3. Merleau-Ponty diz, não se deve seguir tal caminho, e segue. É só que, vou fazer um elogio disso. Um elogio da porra louquice. Eu digo que não se deve seguir um caminho no pensamento, e eu sigo. Por quê? Se eu digo isso, eu não estou limitando ao pensamento suas possibilidades. Não serve para nada, não é caminho. Vamos percorrer para ver que não é caminho mesmo. De repente, alguma coisa a gente aprende disso. Merleau-Ponty na minha interpretação, é o autor que inicia esse pensamento pós-moderno, esse pensamento muito diferente, esse modo de pensar que está em Deleuze, Foucault, que é revolucionário, que é muito instigante. Só que a gente meio tende a não ver isso, por exemplo. Esse texto é super bem escrito, você lê rapidamente, são 20 páginas. O meu papel aqui é tentar mostrar os diversos níveis de coisas bacanas, interessantes que tem nele. E ele começa, vai contando. Seus primeiros quadros, até 1870, são sonhos pintados. Rapto, assassinato. Um rapto. A tentação de Santo Antônio. Santo Antônio, esqueci que santo. Está no deserto, quer ser puro para Deus, e vem mulheres voluptuosas dizendo, vem, meu bem. E aqui um assassinato. A gente tem até dificuldade de ver o que é isso. Que é um homem em azul, colocando as mãos assim no pescoço de uma mulher caída na cama. E aqui é Tarde em Nápoles. Bom. É interessante, né? Que ele não faz uma fotografia, né? Ele pinta uma ação, algo assim, a percepção. Aquele assassinato não é como se estivesse em movimento, é como se, sabe, o assassinato não é é tirar foto do momento, sabe? Tem uma dinâmica. É o que Merleau-Ponty vai chamar no texto. Essa confusão. Vai chamar no texto de fatura barroca. É uma ideia de movimento que ele vai estar associando ao barroco aqui, que foi um tema que já apareceu nas nossas conversas antes. Foi os impressionistas, sobretudo Pissarro, que eu mostrei para vocês os 2 quadros na aula passada, uma série de 2 quadros, entre os dois, que fizeram com que o Cézanne passasse... O Cézanne não viu
um cara esgoelando uma mulher. Ele imaginou isso. Foram os impressionistas que falaram assim, olha, vamos pintar o que a gente vê, não o que a gente imagina. Em vez de serem imaginadas, fazer com que a pintura seja um estudo preciso das aparências. Então, vou mostrar aqui um desenho que ele fez do filho dele. Tá, peraí. Menos um trabalho de ateliê, quer dizer, eu estou fechado no meu ateliê, pintando uma coisa que eu não estou vendo, um lugar que eu não estou vendo, que o trabalho é a partir da natureza. Eu vou lá, no lugar, em loco, estudar. E abandonar a fatura barroca, que procura primeiro movimento. Você entra numa igreja barroca, você fica meio perdido, você vê lá aquelas volutas, aquelas todas coisas que vão numa direção que você nem sabe, que normalmente deve ser Deus, eu espero, em favor de pinceladas calmas, sempre no mesmo sentido. Em vez de fazer isso, ele passa a fazer isso. Você vê as pinceladas estão sempre no mesmo ângulo. Tchan, 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 tchan. É uma mudança absurda. Você pode dizer que o temperamento desse cara era assim. Um doidão, vai lá, super cheio de energia. Mas, contrariamente à ideia que a gente tem, em arte, não vou falar de arte, em todo trabalho criativo, seja arte, filosofia, ciência, a gente não necessariamente vai fazer aquilo que nos é natural. A gente pode ser levado a fazer o que nos é contrário. Eu tenho uma amiga que é professora de física que fala assim, não, eu gosto desses textos lá, bacanas, bem escritos. Agora, o que eu sei fazer é isso aqui, essa coisa chata. A gente, no trabalho criativo, a gente não escolhe, a gente é levado por caminhos. A gente escolhe certas coisas. Não estou dizendo que a gente é condenado só a fazer o que não quer, mas a gente não controla tudo plenamente. A gente tem que se posicionar dentro de um jogo do qual nós somos só um dos elementos. Então, quando se fala de arte moderna, de arte contemporânea, as pessoas falam é deformado. E Merleau-Ponty vai procurar defender essa arte, vai procurar defender essas ditas deformações. Então, para todo mundo, a pintura do Merleau-Ponty a pintura do Cézanne pareceria algo paradoxal. O que ele quer? Abandonar, buscar a realidade. Quer ir para as coisas. Mas ele não quer abandonar a sensação. Traduzindo, ele não quer seguir regras. Ele não quer fazer um esboço. Você faz um esboço, você faz um estudo, um croquis, seguindo as regras da perspectiva. Não é a partir de regras que ele faz. É a partir de, pura e simplesmente, olhar. Ele busca a realidade sem abandonar a sensação. Vai seguindo a impressão imediata. Ele não para, estabelece, conceitua. Ele olha e faz, olha e pinta, olha e pinta. Sem fazer contorno, sem fazer um desenho dentro do qual você vai colocar uma cor. Sem usar a técnica da perspectiva clássica. É o que esse pintor importante, Émile Bernard, que também era um crítico, chamou de suicídio de Cézanne. Visava a realidade e não se dava os meios para alcançar a realidade. Oi. Quando você falou sobre a perspectiva, você está falando diretamente daquele exemplo que o Merleau-Ponty cita no A Dúvida de Cézanne, que é daquele quadro da mesa, eu vou me referir a ele. Todos os livros... Ah, certo. Mais tarde. Mas, assim, não só esse. A obra inteira do Cézanne não tem perspectiva. Não tem ponto focal. Porque eu achei muito interessante, porque tem tinha aquela ideia, né, de que você vai pintar alguma coisa e você pinta a partir de uma determinada perspectiva. Aí, quando eu olhei para aqueles livros, cada livro ali está sendo pintado a partir de uma perspectiva completamente diferente, mas é aquilo que ele vê. Você olha para um livro e você imediatamente é transportado para um outro lugar exatamente. É bem isso. O exemplo que eu vou dar aqui não é da perspectiva, é de cor e contorno. Eu peguei 2 quadros inacabados. Um é o do nosso querido Davi,
sobre o nosso queridíssimo Napoleão. Tá? Aqui Napoleão, chefe de todos nós. E vocês veem assim, o quadro está inacabado. Então, a gente está vendo um trabalho em ação no meio. Como é que está esse canteiro? Tem um esboço, um croquis geral da cena, e o artista se concentra nas partes principais. Primeiro faz o rosto, depois vai fazer outra parte, outra parte, outra parte. Tá? Mesma coisa aqui, nesse quadro. Ele se concentrou no rosto e na mão. A arte moderna, a partir de Cézanne, ataca tudo ao mesmo tempo agora. Não tem uma organização prévia do espaço. Você vai direto e faz tudo. É um quadro, uma colagem como essa do Picasso, é dessa ordem. Não tem um centro que organiza tudo. Está tudo assim, sei lá, você até se perde para saber. Vai da cabeça vai da cabeça do próprio pintor, assim. Da perspectiva dele. Ele quer ver aquilo e aquilo que ele, sem querer colocar, como você falou, sem querer colocar uma posição. Mas olha tem só, que ser Rafaela, assim, tem que ter esse traçado. Olha só, Rafaela, para Tainá, num dado momento, quando ela falou, isso é só o jeito que eu percebo, eu falei, não, generaliza. O que o Merleau-Ponty quer nos mostrar é que aquilo que a gente fala da percepção não é apenas algo singular, idiosincrático. Assim também, aquilo que um artista vê, só meu modo de ver, isso se chama cultura. É algo válido para todos. Tá? Bom, estaria no fato de que Cézanne se impossibilita os meios para alcançar o que ele quer, a explicação das deformações que ele realizou durante 20 anos. Por exemplo, as travessas ou taças que você vê aqui deviam ser elipses, elas são uma coisa meio esquisitona. Elas são meio alargadas nas pontas. Você vê esse prato aqui. Esse prato tem... não dá para mostrar... Como é que eu vou mostrar meu dedo? Parece assim, 2 círculos compostos. O lado assim, de repente chega na ponta, faz assim. Ou no pratão, lá no balde, lá no fundo, você vê que não é parece uma elipse que eu desenharia. Uma elipse mal desenhada. Outro exemplo, esse prato aqui também. Ou então a boca da moringa. Está tudo errado, mais ou menos. Isso se dando conta do que está acontecendo aqui? A gente tem um filósofo olhando quadros, olhando coisas singulares, pensando coisas singulares. Não é a liberdade. Eu acho a liberdade importantíssima, a justiça importantíssimo. Mas ele está olhando, olha esse negócio aqui, olha essa vírgula aqui, esse brilhozinho aqui. Isso mostra uma possibilidade da filosofia a qual ela não deu muita importância. Se vocês pensarem no Parmênides de Platão, no começo, você tem um diálogo entre Platão, o velho Parmênides e Sócrates jovem, onde Sócrates fala, onde Parmênides pergunta para Sócrates. Mas vem cá, tem ideia para tudo? Tem ideia para sujeirinha aqui embaixo da unha? E Sócrates não sabe responder. Porque a filosofia, né, tem uma vocação universal que tende a negar esse ponto de partida no singular sensível. Merleau-Ponty não quer largar o ponto de partida do singular sensível. Foi ele que iniciou um pouco essa capacidade da filosofia de ser irmã das coisas passageiras, como disse Cecília Meirelles, né, de olhar as coisas e não só ficar na Torre de Marfim pensando em conceitos genéricos. Então, aqui, acho que foi o Pedro que falou da mesa, do retrato do Gustave Geffroy, é contra a lei da perspectiva. É tudo esquisitão nesse quadro. Os livros estão cada um de um jeito, meio em luta. E o cara, se você olhar, ele está no canto da mesa, parece que não tem espaço. É imensa a mesa e não tem espaço para nada. Você tem até dificuldade de dizer por que é tudo meio estroncho.
nessa mesa. Parece que ele está sentado no canto da cadeira, né, da poltrona, e não no meio, no centro. Parece que está sobrando de um lado, né, a parte que está aparecendo. É tipo, sem jeito chegou, né? Bom, vamos lá. Então, por que isso teria acontecido? Porque Cezanne abdicou das regras que permitiam fazer arte, do desenho, perspectiva, etc. Ficou sendo guiado pelas sensações. Eu fico vendo cores e fico tonto. Ora, as sensações fariam inverter. Eu estou corrigindo o texto. Chavirrer é sobrar, perturbar. Você fica vendo mil cores, mil coisas, você se desorienta. Por exemplo, você está num carro e se você tem um telefone meio ruim e sai filmando, fica tudo tremido. É o que você está vendo. E se você projetar isso, você passa mal. Você vê, olhar o que foi filmado. Né? Então, sensação é isso. Oi. Desculpa, professor. Porque isso está na minha cabeça desde quando eu li o texto. Ele não tinha preocupação, então, de reproduzir a realidade, de reproduzir, tipo, uma paisagem, uma natureza morta, um prato de fruta, de reproduzir o mais fiel possível, quase como trabalhando a perspectiva, quase como se você pudesse pegar aquele objeto. Pelo que eu entendi, ele não tinha em nenhum momento essa preocupação, e sim de reproduzir a sensação, né? A percepção dele. Não sei, é essa sensação que eu tive, Olha como se ele estivesse querendo romper um movimento de que o legal era você reproduzir, praticamente pintar uma foto daquela paisagem. Eu não entendi. Você acha que ele queria ou não queria igualar? Não, que ele queria. Ele não queria reproduzir isso. Ele não queria. Ele queria romper com isso, buscar a sensação real. É como se ele não queria a representação, queria a coisa. Exatamente. É como se ele. Sim. Eu não estou conseguindo. Desde quando eu li o texto, eu tenho algo na minha cabeça. Olha só, Eduardo. Eu não sei se eu falei assim, mas Cezanne abraçava árvores, chorava e dizia: eu jamais vou conseguir pintar você. Então, ele queria chegar na coisa. E qualquer um de nós diz: mas qual é a dificuldade de pintar uma árvore? É só fazer um tronco, uma bolinha, um tronco marrom, uma bolinha verde, está feito. Para o Cezanne, não. Isso daí é a representação da árvore. Não é árvore. Num dado momento, ele fala assim, dos clássicos, eles fazem um retrato. A gente quer a natureza, a gente quer a coisa mesma. Né? Seria ver o todo, professor? Não o todo, mas chegar na coisa. Chegar realmente na coisa. Não estou fazendo uma alusão à coisa. Né? Imagina que você tem um filho e vai tentar desenhar teu filho. Você faz o desenho dele e você fala, tá legal, mas não é ele ainda. Como é que eu posso chegar nele? Como é que eu posso chegar na essência dele? Né? Porque a perturbação da cabeça dele, né? Porque de fato ele nunca ia conseguir chegar à coisa, né? Não tem como, porque toda pintura é uma representação. Oi, vai. É porque a percepção, ela sempre está limitada a faces, sabe? Por exemplo, eu estou olhando para minha televisão agora, mas eu não estou vendo a minha televisão tal como ela mesma, mas sim estou vendo uma face da televisão. Eu vejo só uma face e, de alguma forma, eu pressuponho o que está do outro lado, o que está atrás, e essa face minha é o suficiente para eu considerar esse objeto da minha percepção como televisão. O que eu achei interessante Pedro, só uma agora, coisa. Diria a tradição. Merleau-Ponty considera que essa análise é uma análise que a tradição faria da percepção. Merleau-Ponty acha, no entanto, que na percepção, não pelo raciocínio, na percepção, a gente vê as faces ocultas. Ele tem um livro chamado O Visível e o Invisível. Você vê o invisível. A gente vai ver isso melhor. Então, na real, a conclusão que eu chego nisso daí é que a televisão, ela não é esse objeto que eu estou tentando alcançar quando eu estou falando
dessas faces que eu estou vendo e que elas são imperfeitas sobre esse objeto. Não, a representação imediata da representação, não, deixa eu corrigir essa palavra, mas essa percepção imediata, ela automaticamente já é o fenômeno da percepção que encaminha para a televisão, por exemplo, da mesma forma que eu acho que no tipo de pintura do Merleau-Ponty, eu acho que isso está muito mais próximo da realidade do que essa quase que tentativa de abstração na hora que você vai pintar um objeto como um objeto ideal, porque o que a gente enxerga não são objetos ideais, como, por exemplo, o espaço daquela mesa. Eu olho para aquela mesa, eu nunca vou ver aquela mesa como um todo. Quando eu olho para a mesa, eu vejo justamente aquilo que está pintado ali. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma outra área, Pedro. Quando você pega o canto lírico, é voz perfeita. Quando você pega a música popular, é voz rouca. É a gravação daquele dia. Sei lá, Tom Jobim, Elis Regina cantando Águas de Março, que dá um riso no meio. Não sei quem que coloca a voz do filho, ou que pifou alguma coisa. Então, a singularidade da percepção, contrariamente ao que a tradição achava, dá mais acesso às coisas mesmas do que um modelo prévio. É isso que eu ia colocar, que a arte moderna a singularidade de cada percepção é única, né? Porque, assim, pensando o Cézanne como exemplo, ele era esquizoide. Alguém poderia falar que, porque esse quadro dele é uma alucinação, porque ele pinta assim, com essa cor, assado, mas também os impressionistas, aí todos seriam esquizoides? Não, mas quer dizer que existe uma singularidade em cada percepção que cada um acessa de uma forma, e isso dá um contorno para a questão da... Você falou da singularidade, eu ia falar individualidade, mas você falou singularidade, acho que fica melhor. Individualidade mesmo, porque não dá para falar de uma percepção coletiva, dá em outros termos, mas não dá para falar de uma percepção universal, né? Não existe. Ela vai isso ser seria singular Deus. Individual. Isso seria Deus, que inclusive informa, vocês talvez não saibam, não existe. Tem a questão da ilusão. Eu fiquei muito pensando nisso. Então, assim, se ele abraça uma árvore, eu nunca vou conseguir reproduzir ele. Então, pense bem, se ele abraçou a árvore, ele abraçou algo que é tridimensional. E a pintura, seja ela qual for, com perspectiva, com profundidade, não tem profundidade, não tem tridimensionalidade, é bidimensional. Seria uma ilusão? Tem. Sim. Não, assim, mas eu acho que a árvore não é só o que você vê, né? São tridimensionais. A árvore é algo que você sente. Não, exatamente, ele queria representar o que ele estava sentindo ali ao abraçar a árvore. Eu acho que para ele eu não consegui. É isso que ele queria dizer. Eu não vou conseguir. A sensação que eu estou sentindo agora de abraçar a árvore, eu não vou conseguir representar numa pintura. Mas olha Vamos dizer assim. Isso é muito comum acontecer em arte. O Giacometti dizia que não conseguia fazer o retrato de um ser humano. Ele era um super deus, desenhava super bem, mas sempre achava que nunca ia conseguir. É muito comum em arte, porque os artistas são como filósofos, é outra coisa, mas são como os filósofos completamente tomados por uma coisa pirata que a gente nem sabe o que é. E vão. Então, será que você dizer que nunca vai conseguir chegar, será que num outro sentido isso não é chegar? Eu juro que não é uma frase de coach que eu estou falando. Eu juro que isso... Já percebeu, professor? Eu juro que eu estou falando o negativo... O próprio ato de não chegar é o chegar. Não é, juro que não é uma frase de coach. É que a filosofia contemporânea vai integrar o negativo como parte constitutiva. Professor. Quer dizer só uma coisa, Pedro. Eu estou antecipando muita coisa que a gente vai ver, porque está muito boa a conversa. Mas
por enquanto não posso justificar muito isso. A gente vai ver. Oi, Pedro. Por mais que o Merleau-Ponty tenha apontado o Cézanne como que alguém que escapa da tradição, pode-se dizer que o Cézanne, quando ele diz que não vai conseguir pintar a árvore, ele diz isso porque ele está, de fato, muito preso à tradição? Sim. Sim. Os caras que fizeram a Revolução Francesa, os principais eram nobres, tá? Não, a Revolução Burguesa, vai fazer o quê? Vai lá ver quem é que fez. Era nobre. Declaração Internacional dos Direitos do Cidadão. Os caras que fizeram a arte moderna eram tradicionalistas. O Manet, que pintou a Olímpia, Déjeuner-sur-l'Herbe, tinha que chamar a polícia para impedir que as pessoas quebrassem o quadro dele. Ele não entendia, ele queria vender quadro. Ele era super tradicional, queria ser respeitável. Então, dentro de uma tradição, é dentro de um lugar que se constrói sua superposição, seu redirecionamento para outra coisa. O Cézanne, você vê que Merleau-Ponty diz que o Cézanne não compreendia bem as palavras que usava. Não é para pegar só metade do que ele falou. Porque o trabalho que a arte, na interpretação do Merleau-Ponty, a arte foi lá numa direção. Ela mostrou para a filosofia que dá para ir nessa direção. Agora, cabe a nós falar disso. Não estou dizendo que o artista não possa falar, não é isso. É que o nosso barato é falar. A questão da fala não era do Cézanne, é do Merleau-Ponty, nossa. Ok? Vou fazer só mais... Oi. Na primeira aula você tinha dito que o Cézanne não era kantiano, que ele queria pintar a árvore sem nenhuma perspectiva. Uhum. Então, esse questionamento de que ele está pintando a árvore que ele sente, que ele vê, não está errado, porque ele está tentando pintar uma árvore sim. Por ela mesma? Sim. O Cézanne, ele se pergunta, diz o Merleau-Ponty no começo, será que não tem alguma de meus órgãos da visão, não tem algum defeito que me impedem de pintar? Porque ele quer a árvore mesmo. Então, digamos assim, Cézanne não é Cézanne que diz isso, mas nós falando, através do Merleau-Ponty, sobre Cézanne. Ele está na dicotomia sujeito-objeto. Se você falar isso para um artista, ele vai pirar. Tem nada a ver com esse negócio. Mas nós, filósofos, vamos identificar nele dicotomia sujeito-objeto. É o sujeito que quer falar sobre o objeto, mas o sujeito está sentindo as limitações do sujeito que o impedem de falar sobre o objeto. E ele, por isso, vai ficar até o final da obra dele, da vida dele, dizendo: será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? O que o Merleau-Ponty vai entender disso é que o não... É aquela frase coach que eu falei, né? O não conseguir é um conseguir. E a gente vai tentar entender como que o negativo, como diz Kant tem um texto que eu acho sensacional sobre a introdução do conceito de quantidade negativa em filosofia. É um texto de antes Kant virar Kant. Porque a filosofia ocidental é positiva. Frio é ausência de calor, obscuridade é ausência de luz, mal é ausência de bem. A filosofia contemporânea, ela introduz o tema do negativo. Tá? O nada em Heidegger, por exemplo, e o fantasma em Derrida, traça o fantasma em Derrida. Merleau-Ponty vai começar a querer mostrar que o invisível faz parte do visível. Isso que é o livro dele, O Visível e Invisível. Que, de algum modo, o não é um limite. O não mostra que você está diante de uma realidade. Imagina que você conseguisse apreender inteiramente uma árvore. A árvore ia ser uma representação. A árvore ia ser fagocitada, como diz o Sartre na Transcendência do Ego. A consciência vai lá para fora e, como uma aranha, pega a realidade e coloca na sua teia. O fato de você não conseguir, então vou traduzir a frase coach, mostra que não é representação, está lidando com realidades. Tá? Mas a gente vai repetir isso continuamente. A gente vai se deparar com esse problema
ao longo das nossas discussões. E eu vou só ir um pouquinho mais adiante para poder terminar a aula. Por exemplo, quando você move a cabeça, tudo treme. O exemplo que eu dei foi você estar num carro filmando. Depois você olha aquilo e vê que não dá. Continuamente, o julgamento tem que corrigir as aparências. Aqui, alguém diria, mas o que é isso? Eu acho esse quadro lindo, maravilhoso. Tá? Mas uma pessoa que não gosta diria, o que é isso? A parede vai entrando no corpo do Cézanne e a parede fica suja da tinta com que se pinta o corpo dele. E a parede, ela mesma, tem verde, vermelho, azul, cheio de coisa. A cara dele era assim. Tipo, ele está olhando uma coisa e pinta. Olha, pinta. Então, não forma um todo. Né? Tenta fazer um desenho, dever de casa. Faça um desenho sem olhar para o papel. Desenhe alguém sem olhar para o papel. E só quando depois que acabar, olha. É isso que o Cézanne está tentando, essencialmente. É fazer a ponte olho e mão. Aqui, a mesma coisa, jogador de cartas. Esses jogadores de carta têm tudo é muito estranho. E vocês ficam vendo todas essas pinceladas. O que é isso? Você não entende. Sei lá, jogador de carta, normalmente, é uma coisa super desinteressante. São dois caras que não falam, não tem papo, não tem grande coisa para fazer na vida. Não se joga carta num bar. E aqui tem uma tensão indescritível. Tem um peso inacreditável. E aqui, esse cara que o Cézanne pintou, tem mancha vermelha no rosto, uns verdes na mão. Tem uma coisa muito estranha nesse modo de você querer aprender alguém, sair colocando cores que não têm correspondência com aquilo que uma máquina fotográfica mostraria, ou que aquilo que as convenções fariam que esperássemos. Então, de um modo geral, as críticas a Cézanne, ou a arte moderna, essas cores não estão lá. Digamos que essas cores não estão lá. No entanto, olha esse quadro. Tem um peso, tem uma sensação de abandono. Como é que você vai conseguir dar essa sensação de alguém, uma pessoa no mundo, essa pessoa, que não sabe bem meio o que fazer dela mesma, está aí colocada como se fosse um problema para si, como se fosse um monte de roupa, que você não sabe o que fazer com ela. Então, mesmo que a gente diga que não há uma correspondência, ele não conseguiu chegar na pessoa mesma, ele chegou a uma realidade muito forte, chegou a alguma coisa que é muito impressionante e até difícil de falar. Vocês veem o problema do professor de vocês tentar dizer o que é isso. Cézanne teria mergulhado a pintura na ignorância e seu espírito nas trevas. Vamos parar aqui. Então, esse é o grande admirador do Cézanne, tá? Um artista jovem. Olha que vida infernal. E está reclamando de Bolsonaro, né? Podia ser pior, podia ter ainda todo mundo contra você, os jornais. Então, eu paro aqui. Já